Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Será que nós temos como colocar o texto de Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7? Coloque, se puder, para que todos nós leiamos juntos, em uníssono, esse texto, esse trecho da palavra de Deus. Eu estou em Filipenses, mas vou partir agora para Colossenses, não é? Capítulo 2. Vamos recitar esses dois textos, esses dois versículos, 6 e 7. Aliás, mais um, vamos também para o 8. 6, 7 e 8. Vamos falar juntos? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo Jesus. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, amém? Pai querido, que esta palavra do Senhor, que é pura, santa e poderosa, que essa palavra agora, Senhor, possa ser ministrada pelo Teu Espírito aos nossos corações. E aqui, Senhor, essa palavra possa produzir tudo aquilo que o Senhor deseja que seja produzido em nosso meio. Fala aqui, Senhor, que agora o nosso maior desejo seja Te ouvir. Que cada vida que está aqui, a partir de mim, todos nós que estamos aqui, que o nosso grande desejo agora seja ouvir o Senhor. Fala, Senhor, porque nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu vou dar sequência daqui a pouco. Eu queria pedir desculpa aos irmãos que eu esqueci que as mulheres querem fazer alguma coisa. Eu vou fazer antes da mensagem. Então podem vir aqui. Tanta coisa que a gente tem que fazer em pouco tempo no domingo, que às vezes acaba sacrificando a nossa mensagem, né? Mas hoje é o dia da esposa do pastor. E aí as mulheres da igreja não querem que isso passe em branco. Então vou pedir para elas bem rapidinho virem aqui e fazerem o que elas desejam fazer. Oi, igreja, bom dia. Bem rápido, como o pastor falou, eu vou dar um recado também rápido. O pastor já até falou para vocês, sábado que vem vai ser comemorado o Internacional da Mulher. O convite já está comigo, não vai ser cobrado. Vocês adquirem lá embaixo comigo antes e depois do culto e vamos ter oficina. Para isso, para você participar dessa oficina, você vai ter que fazer inscrição antes, beleza? Então, hoje, a gente ficou preocupada que o pastor, ele olhava para a gente, mas não lembrava. A Ilda fez lá um sinal assim, ele lembrou. Então, assim, eu gostaria de chamar aqui na frente essas lindas mulheres. Ela faz parte da vida desses homens e da nossa vida também. Seria a Ineida, a Fernanda, a Keila, a Marceli. A Gislane, ela não está conosco porque ela está de plantão, mas vem representando ela a Duda e a Manu. A Terezinha Polastri está aqui com a gente? Tá? Então tá. Então, gostaria de chamar a Uda. Uda, rápido, que senão o pastor Valdo tira o microfone da gente. Leio já. O seu nome é quase sempre desconhecido, pois aos poucos ele foi sendo substituído. E em todos os lugares, seja lá onde for, escuta-se a frase: lá vem a esposa do pastor. Ela é a mãe de seus filhos, a sua companheira, aquela que na hora difícil e derradeira permanece ao seu lado quando todos se vão. Ela é também a sua mais eficiente diaconisa.
Dedicada, ela sabe cuidar como ninguém do seu sapato, da gravata, do lenço, da camisa. O seu sonho mais lindo há muito foi esquecido para dar prioridade ao ministério do marido. Não tem horas para sair, chegar, nem para dormir. Suas mãos estão sempre estendidas para fazer o bem, para repartir muitas vezes o que ela não tem. Em sua casa, ela tem reservado um cantinho, onde muitas vezes ali ela chora baixinho. E na santa e gloriosa presença do seu Senhor, intercede a Deus pela vida do seu esposo pastor. Mas a sua vida não é só renúncias e obrigações, não é só cobranças, injustiças, nem perseguições. Ela colhe molhos de alegria quando a cada dia contempla o crescimento do reino do Senhor e vê os frutos do trabalho do seu querido pastor. Nesta hora ela chora, reconhecendo que é importante e que a sua missão é sublime e dignificante, pois todo pastor que tem um ministério abençoado deve muito à esposa que caminha ao seu lado. Amém. Eu esqueci de chamar a Larissa. Você pode vir aqui rapidinho, Larissa? Me perdoa a minha falha. Então, assim, eu escolhi, a gente ficou pensando quem ia entregar o presente para vocês. E lá na nossa reunião, não vou dar o nome da pessoa, que é muito próxima de mim, ela disse, por que não? E vocês vão entender por que nós escolhemos esses homens. Porque, como foi falado aqui, né, elas são tão especial para eles quanto para nós. E, às vezes, ela não é nem conhecida pelo nome Eneida. Marceli é a esposa do pastor, elas têm identidade. E nós escolhemos esses maridos como forma de que vocês olhem para essas mulheres e vejam que joia raras vocês têm ao lado de vocês. Elas são muito preciosas para cada um de vocês. E, realmente, vocês são ajudadores desses maridos. Eu sei que não é fácil ser esposa de pastor. Não por ele ser pastor, é porque muitas vezes ele está ausente. Viu? Então, maridos, eu venho entregar o presente para suas esposas. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. Sim. Então, vamos orar por ela, Maria Auxiliadora. Vamos ficar em pé? E levantemos as mãos para abençoar as nossas esposas de pastor. Senhor da glória, Deus onipotente e todo-poderoso. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada esposa de pastor desta igreja. E pedimos, Senhor, que cada um de nós sejamos intercessores na vida dos nossos pastores e suas famílias. Senhor, ajuda a cada uma delas, do ministério que o Senhor escolheu individualmente para cada uma delas. Senhor Espírito Santo, abençoa a vida delas como pastoras, como mães, como esposa. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento tão sublime. Nós estamos alegres, por isso, Senhor, nós abençoamos a vida delas em nome de Jesus. Amém. Apresentar aqui as esposas de pastores, né? Larissa, esposa do Ari. Ari, eles foram membros da nossa igreja um bom tempo, né? Larissa, como é que é o nome dela? Aquela jovem ali ao lado do Junão é a esposa dele, né? O nome dela é Marceli. Então não precisa dizer assim, chamá-la de esposa do Junão. Ela é esposa, o nome dela é Marceli. Então, como é que é o nome dela? Alguém sabe o nome da esposa do pastor Vanderlei? Keila, né?
Então, ela tem nome, é Keila. Do lado do China, não, tem o Maico ali. Pensei que o Maico não estivesse aqui. Do lado do Maico está a esposa dele. Como é que é o nome da esposa dele? Fernanda, chamem ela de Fernanda. Junto com China não está a esposa, está as lindas filhas. Ih, rapaz, será que elas vão ser esposa de pastores? Nós estamos com a bola murcha. A Gislaine é a esposa do China. Ela está de plantão, ela é enfermeira, né? E ela está de plantão hoje. Mas está as lindas filhas aqui, não é? A Duda e a Manu, né? Muito bem. E aqui a mais bela de todas é a Eneida, que está aqui também. Deus abençoe vocês todas. Podem sentar. Muito obrigado pelo carinho da igreja. E eu faço um pedido, continue cobrindo a cada uma de nós em oração. Beijo para todo mundo. Muito bem. Voltemos ao texto bíblico. Voltemos a Colossenses e voltemos à palavra de Deus, que é o mais importante aqui, tá bom? Você tem que ter isso em mente. Nós temos que corrigir alguma coisa aqui na igreja para que esse tempo da palavra não pode ser prejudicado, né? Vamos corrigir. Então é o seguinte, esse texto faz parte de uma das mais belas cartas da Bíblia, profunda, cristológica, onde Paulo vai defender a pessoa de Cristo dentro daquela igreja. Eu não posso entrar por cada hora agora nos detalhes, eu vou direto às aplicações, mas havia uma doutrina, algumas heresias sobre a doutrina de Cristo. Então, ela é uma carta que vai falar a pessoa de Jesus. Nesse texto que nós lemos, eu quero falar hoje sobre um assunto que eu comecei a falar no início do culto, e eu fiz de propósito. Vença a estagnação. Vou falar junto comigo? Vença a estagnação. Meus irmãos, tudo que uma igreja possa fazer que seja realmente proveitoso é algo que glorifica a Deus, fala aos perdidos, mas coopera para que os crentes não sejam estagnados. E esse é um dos maiores problemas de nós, eu e você. Eu não estou falando para você e nem estou falando para mim, estou falando para todo mundo, todos nós aqui. Nós temos uma tendência à estagnação. Muitos problemas que nós enfrentamos na vida espiritual é porque nós não damos sequência àquilo que Cristo fez na nossa vida. E muitas vezes nós ficamos crentes estagnados. E quando é que você começa a perceber que você está estagnado? É quando você não percebe que sua vida está sendo transformada. Você não está percebendo que você a cada dia está sendo transformado. Se você a cada dia não está sendo transformado, você está estagnado. Ou você está correndo o risco de ficar estagnado. A Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, e essa foi uma séria advertência que alguns profetas fizeram, de que a vida cristã é uma constante transformação. Ela é um constante crescimento. O crente só amadurece se ele estiver em constante crescimento. Então, o apóstolo Paulo, ele está nos dando aqui algumas lições que a gente possa aplicar, mas eu quero deixar claro que uma das coisas que mais prejudica a igreja deste século que nós estamos vivendo é que nós estamos vivendo um tempo de estagnação. Estagnação é um paradoxo no cristianismo. Não pode haver cristianismo e estagnação ao mesmo tempo, essas coisas não se combinam. Então, como eu falei,
A nossa igreja, irmãos, esse processo ministerial que nós estamos desenvolvendo aqui na igreja, essa proposta ministerial que a igreja está desenvolvendo, tudo que nós estamos desenvolvendo aqui é para que você e eu, nós sejamos transformados a cada dia. É para que nós cresçamos dia a dia, é a gente sair de um estágio para outro estágio. O que aconteceu durante muitos anos com a igreja é que ninguém saía de estágio nenhum para estágio nenhum. Você sempre estava fazendo as mesmas coisas, e você sempre estava repetindo as mesmas coisas, você não saía. O projeto, a nossa proposta ministerial é que você possa sair de um estágio para outro. É que haja uma movimentação, não de ativismo, mas uma movimentação no sentido produtivo. Então, as nossas celebrações aos domingos é uma celebração voltada para quê? É uma celebração para que a gente possa amar mais a Deus, estar mais próximo de Deus. Esse é o objetivo. A gente não está aqui porque botou uma placa ali que tem culto todo domingo, não é esse. O objetivo nosso é que cada culto desse, e é por isso que a gente diz que a presença, nesse momento novo agora, uma das colunas é a presença de Deus. Se meu irmão, minha irmã, se a gente não está conseguindo como igreja fazer com que os nossos cultos levem você a amar mais a Deus, estar mais perto de Deus, tem alguma coisa errada. E por experiência, a gente sabe que sempre, quase a maior parte das vezes, o maior erro está em nós. Eu preciso querer isso, porque é o Espírito Santo que está aqui atuando, falando, não é? É esse Espírito Santo, eu preciso me aproximar mais de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele está falando que todo o processo começa com a conversão. Ele está dizendo o seguinte: um dia todos nós recebemos a Cristo. E se tem alguém aqui que não recebeu a Cristo ainda, precisa pensar seriamente nisso. Por quê? Porque tem transformações que você precisa experimentar, que jamais experimentará sem Cristo. A vida é uma constante transformação. E tem transformações que eu jamais farei sem Cristo. Por exemplo, você jamais transformará sua natureza carnal numa natureza espiritual sem Cristo. Você pode ser criado num país de primeiro mundo, com a melhor educação, com o melhor salário, mas quem muda sua natureza carnal é Cristo. Então, o primeiro passo é Cristo. Tudo começa com Cristo. Tudo é centrado em Cristo. É tudo Cristo. Então, ele está falando assim como vocês receberam. Mas receberam mesmo? Você não recebeu a Cristo e você quer viver uma vida que vale a pena viver, uma vida de sentido, uma vida de significado, uma vida frutífera, uma vida que não é estagnada. E se a tua vida está estagnada, meu irmão, minha irmã, você precisa repensar se realmente Paulo pode dizer para você, assim como você recebeu a Cristo. Recebeu mesmo? Então é Cristo. Tem transformações que jamais conseguiremos sem Cristo. É o ponto de largada da carreira cristã. É Cristo que nos torna as pessoas vitoriosas. É Cristo que começa o processo. Então, quando é que recebemos a Cristo? Quando nos entregamos, quando confiamos nele como nosso Salvador, entregamos nossa vida a Ele, confiamos nossa vida a Ele. Como receber-se a Cristo. Agora, ele fala do segundo ponto para a gente não viver em estagnação. Então, eu só venço a estagnação se eu tenho Cristo. Segundo, para eu vencer a estagnação, não basta receber Cristo.
Tem muita gente aí na igreja estagnada, porque acha que recebeu a Cristo, está salvo, vai para o céu, que maravilha, que bênção, eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus meu Senhor, aleluia, glória a Deus, amém, mas está estagnado. Não leva esperança, porque não tem esperança. Porque uma pessoa estagnada é uma pessoa sem esperança. E, consequentemente, não tem esperança e não pode levar esperança. Nós vamos aqui falar de missões, leve esperança, mas quem tem que levar esperança não é só aquele missionário que está lá na Índia, que está lá no Afeganistão. Tudo começa aqui, eu tenho que levar esperança. Se não andar em Cristo, fica muito difícil levar esperança. Paulo vai dizer, como recebeste a Cristo, então andem nele. Ande em Cristo, não seja estagnado. Ou seja, eu não gosto muito de falar desse negócio aqui de grego, hebraico, porque eu não domino isso como o Junão domina, não é? Eu fico com medo de falar bobagem. Mas o verbo aqui é imperativo presente, que indica uma ação contínua. Andar em Cristo é uma continuidade, é sempre andando. Presta atenção no que eu vou dizer para você agora. A fé cristã não é apenas uma reminiscência do passado. Tem muitas pessoas que estão estagnadas na fé cristã porque estão vivendo de reminiscências do passado. Lembranças memoriais, recordações do passado. A vida cristã é ser para vivida constantemente. O verbo que Paulo está usando aqui é o verbo que indica, é o verbo imperativo presente, ação contínua. É para ser vivida constantemente. Cristo tem que refletir que é meu Senhor, não é na minha vida passada. Cristo tem que refletir que é meu Senhor na minha vida presente. É hoje, é a cada dia, é a cada momento. Cristo é o meu Senhor. Assim como vocês receberam Cristo como Senhor, andai nele como Senhor. É um processo. Não pode estagnar, não pode parar. E aí, quando a gente segue a Cristo assim, a gente segue a Cristo dessa maneira, nós andamos com Cristo em todos os momentos. Você lembra daquele cântico? Em todos os momentos, na alegria, da dor, na tristeza, na alegria, em todos os momentos andando com Jesus, seguindo os passos dele em todos os momentos da vida. Eu queria chamar muita atenção de vocês agora, porque nós estamos vivendo um tempo terrivelmente humanista. Nós estamos vivendo um tempo, a cultura contemporânea é uma cultura tremendamente humanista. E Paulo vai dizer aos Colossenses, nesse texto, no versículo 8, tudo o que ele está falando, ele está dizendo para que vocês, olha o que ele está dizendo lá no versículo 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam na tradição dos homens e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Quando eu não ando constantemente, não é andei em Cristo, não é apenas recebi a Cristo, eu me converti, é muito mais, eu ando com Cristo, e se eu ando com Cristo, eu não vou deixar-me levar, moldar a minha conduta pelas especulações humanistas da cultura presente. Meus irmãos, esse negócio é sério. O que nós estamos sendo influenciados por essa cultura humanista é sério, irmãos. Não tem uma pessoa presente nesse santuário, independente do tempo de crente,
que esteja livre disso. Ou você anda com Cristo, continuamente com Cristo, ou você vai começar a moldar sua vida pelas especulações filosóficas da nossa cultura contemporânea, tremendamente humanista. Não tem jeito. E como ela é tremendamente humanista, você vai negociar qualquer coisa para você conseguir cumprir seus interesses e atender seus prazeres. Porque é humanista a sociedade. Não basta ser convertido, tem que andar com Cristo. Para não se deixar contaminar pelas vãs filosofias, pelas sutilezas da cultura desse tempo. Não fique estagnado. Vença a estagnação. Ande com Cristo. Aí Paulo vai usar outro exemplo, que eu vou parar por causa da hora, mas ele vai falar assim: estejam enraizados em Cristo. Ele vai usar esse versículo para dizer para nós, nessa manhã, ele vai dizer assim, que cada um de nós seja um convertido a Cristo, Cristo seja o centro da nossa vida, o nosso Senhor, mas ele vai dizer, andem em Cristo, e ele vai dizer mais, fiquem enraizados nele, plantados nele. É como se Paulo dissesse assim, Cristo é um solo, e nós, a sua vida é uma árvore, nós somos uma árvore que tem que estar cada vez mais enraizada nesse solo que é Cristo, com a vida cada vez mais aprofundada nele. E é interessante essa lição que Paulo está falando, esse ensino, porque ele está falando que nós fomos plantados em Cristo, nossas raízes espirituais em Cristo. Cristo é o solo onde nossas raízes se aprofundam. E aí, quem lida com planta que sabe que uma árvore bem plantada, uma planta bem plantada, ela vai receber do solo nutrientes que tornarão essa árvore viçosa, tornarão essa árvore viva, tornarão essa árvore frutífera e darão firmeza. Quanto mais profunda uma raiz de uma planta no solo, mais firme essa planta é. Então ele está dizendo assim, se você, para não ser estagnado, não ter uma vida estagnada, Cristo é o solo, enraize nele. Quanto mais você enraizar-se nele, mais nutrientes ele vai te dar, para que a sua vida seja mais viçosa. Para que as pessoas começem a dizer, que planta linda é essa. Que árvore bonita é essa vida. Que árvore viçosa. Eu sou um admirador de árvores. Às vezes, eu passo num lugar e eu fico olhando, tem uma árvore naquele morro lá em Bombinhas, tem uma árvore que a Júlia falou para mim quando eu falei, Júlia, você já viu essa árvore? Isso eu nunca tinha visto. Mas é uma árvore fininha, bonita, ela é fininha, mas é bonita, e ela fica num lugar que recebe muito vento, mas desde que eu conheço aquela árvore, ela nunca caiu. Está lá firme. Essas araucárias lindas que tem aqui no Paraná, elas estão firmadas. O crente é uma árvore plantada no solo que é Cristo. Cristo quer mandar nutriente para a alma. Tem muita gente que está aqui nesse culto hoje que não está tão viçoso, tão bonito, porque não está recebendo nutriente para a alma do solo que é Cristo. E aí a alma está feia, a alma está amargurada, a alma está triste, a alma está cheia de sentimentos ruins. A alma não está bem, por quê? Porque não está tão enraizado em Cristo a ponto de receber nutriente para a alma.
Cristo quer que nós sejamos árvores plantadas nele, que dê fruto. Então Cristo vai mandar os nutrientes. Pastor, por que eu não consigo dar tantos frutos na minha vida? É porque não está enraizado como deveria estar em Cristo. Porque se estiver enraizado no solo que é Cristo como deveria estar, vai receber nutrientes e vai dar flor e fruto. E esse é um tempo, é uma coisa que nós não podemos esquecer, que nós fomos chamados para frutificar. Eu vos chamei para que vades e deis muito fruto. Então, enraizado em Cristo, para receber essa árvore que somos nós, enraizada no solo que é Cristo, para receber dele os nutrientes, não vai ser um crente estagnado. Aí virão as tempestades, porque a árvore enfrenta tempestade. Você já viu aquela tempestade que a árvore faz assim, você faz, vai cair, vai quebrar, vai não sei o quê. E a árvore fica lá bonitona, tem 100, 150. Uma vez eu fiz um passeio na Serra Gaúcha, e aí eles me mostraram, né, árvores que têm mais de 200, mais de 300 anos, estão lá. Bonitona. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Enraize sua vida em Cristo, porque você não sabe que tipo de vento vem por aí. Mas presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Se a sua vida estiver enraizada em Cristo, bem enraizada em Cristo, venha o que vier, você vai permanecer firme. Para você não ser uma pessoa estagnada na vida, você tem que ser convertido a Cristo. Você tem que ter recebido Cristo. Cristo tem que ser o seu Senhor. Se Cristo não for teu Senhor, mais cedo ou mais tarde você vai estagnar. O Novo Testamento apresenta a Cristo muito mais como Senhor do que Salvador. Segundo, você tem que andar com Cristo. Processo contínuo. A vida cristã é uma caminhada constante com Cristo. Se você não andar com Cristo, as vãs filosofias, as sutilezas desse mundo pós-moderno vão influenciar você, que daqui a pouco, ao invés de você moldar sua vida por Cristo, você está moldando de acordo com essa cultura contemporânea, humanista. O homem é o centro não é Cristo. E daqui a pouco você está negociando tudo. Isso me dá prazer? Eu negocio. Se me dá prazer, aí eu vou deixar Cristo um pouquinho para o meu prazer. Você vai negociar tudo. Tem crente negociando tudo. Ande com Cristo. Terceiro, enraize sua vida nele. O quarto que eu ia abordar hoje aqui ele diz enraizado e edificado. O que a gente lembra quando a gente fala em edificação? Construção, não é verdade? Edificação tem a ver com construção. O que Cristo quer ensinar aos Colossenses e a nós? Ande sempre com andaimes levantados na sua vida. Levante andaimes no seu interior, para que você esteja constantemente em obras, para que você não se considere um projeto acabado, porque a planta não é sua. A planta, para você construir sua vida, não é a planta que você fez. Você não é o arquiteto, o engenheiro é Cristo. E é Ele que fez a planta, e essa construção não está própria, não está pronta. E Ele vai dizer para você, você tem que ser edificado em Cristo. Aqui está a planta, e essa planta está todinha na palavra, e você tem que ser edificado, construído. O crente tem que estar em construção sempre. Se não fica em construção sempre, manda desmontar os andaimes, está tudo prontinho, pronto, vai ficar estagnado. E toda construção estagnada um dia estraga. Toda construção estagnada um dia envelhece. Um dia a pintura fica horrorosa. Um dia os elementos lá que usou para acabamento quebram. Nós somos edificados em Cristo, nossa
precisamos nós ser crentes em construção. Eu fico muito feliz quando eu vejo tanta gente querendo fazer discipulado, tanta gente se envolvendo com o CAN, tanta gente querendo. Esses crentes que estão fazendo sem perceber, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão herdando andaimes. Vocês estão querendo ser construídos. Não, eu quero mais. Eu quero aprender mais, eu quero crescer mais. Eu quero estar mais perto de Deus. Você está levantando andaimes, você está em construção, você está deixando Deus fazer uma obra. Meu irmão e minha irmã, nós jamais vamos levar esperança para o mundo se formos pessoas estagnadas. O mundo precisa de crentes que estejam em constante crescimento. Vocês ouviram o mês inteiro aqui mensagem sobre santificação. O crente que não está estagnado, ele vai buscar sempre uma santificação cada vez maior. Ser cada vez mais santo, porque não é um projeto acabado. A santidade, minha gente, a gente tem que, quando o dia que a gente morrer, né, morrer com a certeza que o dia que morremos era o mais santo que fomos no passado. Crescendo sempre no Senhor. Que Deus nos abençoe. E que a nossa igreja, presta atenção, nossa igreja está se esforçando. Sabemos que nós estamos muito longe do ideal, mas nós estamos nos esforçando para criarmos aqui um projeto missionário para tirar todos nós da estagnação. Agora, meu irmão, você tem que responder. Você tem que estar lá. Você tem que estar junto. Você tem que entender isso e dizer, não, gente, vamos lá. Vamos nos unir a esse projeto para que toda a igreja nunca, jamais seja uma igreja estagnada. Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé.